Olá, gente. Dando continuidade ao assunto Sistema de Informações Geográficas, a gente hoje vai falar sobre os dados não gráficos, né? A gente viu que os dados gráficos eles podem ser no formato matricial, também chamado de raster, como por exemplo as imagens de satélite, que são formados por pixels, né? Por células de uma matriz. E vimos que esses dados também podem ser representados de forma vetorial, através de pontos, linhas e polígonos. E hoje a gente vai falar sobre esses dados não gráficos, que são os dados que estão contidos nas tabelas, tá? E aí a gente pode falar, por exemplo, dados atributivos, tá? Dados atributivos são aqueles que descrevem um atributo, uma característica, uma qualidade de alguma coisa, de uma feição no caso, tá? Então, esses dados atributivos, eles fornecem informações descritivas sobre as características das feições gráficas. Lembrando que sempre os dados não gráficos, eles vão estar associados ao dado gráfico. Então, se eu tenho a representação de uma bacia hidrográfica lá, um polígono, lá no meu dado gráfico, nos meus dados não gráficos, na minha tabela, nos meus atributos, eu vou ter características referentes àquela bacia, tá? Então, aqui um exemplo, né, que ele dá de atributos. Digamos que a gente tem um arquivo na base de dados gráficos que descreva uma rede de abastecimento de água. Então, uma rede de abastecimento de água, ela vai ser representada normalmente, né, na forma de linhas, tá? E aí vai ter um arquivo de atributos associado a esse dado gráfico, onde vai estar constando lá o nome do sistema adutor, qual é o manancial de captação, o diâmetro da tubulação, a extensão daquela tubulação, né, daquele trecho que está lá, a data de construção do sistema. Então, eu posso colocar vários atributos ali na tabela, tá? Então, aqui é um exemplo de como aparece. Eu vou abrir aqui o QGIS rapidamente, tá, gente? Enquanto a gente... Aqui foi no improviso agora, então... porque aí eu mostro melhor para vocês, tá bom? Então, continuando aqui, né? Aqui a gente tem a parte gráfica, estão vendo? Polígonos. E aqui a gente vai ter a parte descritiva, tá? Então, ó, observem que na forma de uma tabela, aqui ele tem, ó, provavelmente vocês não estão enxergando, porque até para mim tá difícil enxergar, mas aqui tá escrito shape, aí ele diz qual é o shape, se é polígono, se é vetor, ou se é ponto, se é linha, tá? Aí atribui um código, tá certo? Um nome, aqui Vila Matilde, Vila Guilherme, Belém, Brás, aqui provavelmente então são bairros de São Paulo, tá? Essa imagem aqui, tá certo? E tem outras características, tá? Que aí a gente não tá enxergando aqui, mas tem outras características. E esses dados, além dos dados atributivos, né, que são esses dados que descrevem características, eles podem também ser dados alfanuméricos, tá? Então, eles são dados alfanuméricos que eles são geograficamente referenciados. E aí a gente vai ter a descrição de eventos ou fenômenos que acontecem numa localização específica. Eventos ou fenômenos, por exemplo, número de óbitos, tá? É um dado geograficamente referenciado alfanumérico. Não necessariamente é uma característica daquele local, por exemplo, não é uma característica do bairro. Lá na característica do bairro a gente pode descrever população, né? Assim, questão de quantidade de ruas, número de escolas, tudo isso a gente pode descrever, mas aí os dados alfanuméricos, eles vão descrever eventos, não características do local. Então, óbitos, nascimentos, número de domicílios, tá? E possuem um par de coordenadas. Todo dado geograficamente referenciado, ele precisa ter necessariamente um par de coordenadas associado a ele, tá bom?
E aí esse armazenamento de dados em ambiente SIG, ele se dá, né, através de um banco de dados, onde a gente vai ter, olhando esse exemplo aqui, que está bem melhor de enxergar, a gente tem aqui bacias hidrográficas, tá? Então, a gente tem a bacia do Capibaribe, por exemplo, tá? E aí, aqui na tabela, a gente vai ter os atributos. No caso, esses dados que estão aqui, ó, que ele está mostrando os atributos, são desses pontos, tá certo? Aí, por exemplo, esse ponto aqui que está em amarelo, que é o que está selecionado, é esse que aparece aqui. Então, para esse ponto, ele atribui um código, né? Tem o nome dessa estação, isso é uma estação de monitoramento da qualidade da água, tá? Tem a bacia, a subbacia, tá certo? E tem as coordenadas desse ponto com essa informação, com esse evento aí, tá? Com esse que é a questão da qualidade da água, tá certo? De dados de qualidade. E aí a gente observa que existe uma relação entre o dado gráfico e o dado não gráfico através das coordenadas, porque eu coloquei uma informação a respeito de qualidade da água, tá? Em uma estação de monitoramento, e para isso eu adicionei aqui a localização dessa estação. Localizei ela geograficamente aqui dentro do meu mapinha, e ela está aqui, ó, dentro dessa subbacia GL1, tá? E aqui a gente tem alguns modelos de dados que podem ser incorporados dentro de um projeto SIG. Então, dentro de um projeto de SIG, a gente pode usar dados de diversas origens. Posso usar arquivos vetoriais, como esse que está sendo mostrado aqui, que é um shapefile, tá? A gente trabalha com arquivo do tipo shapefile. Finalmente consegui pegar a caneta. Quando vocês virem, vixe, como a letra ficou feia. Essa extensão aqui, arquivo .shp, é um arquivo vetorial, tá certo? Lembrando que um arquivo vetorial ele pode ser ponto, linha ou polígono. Se ele estiver com essa extensão shp shapefile, ele necessariamente, obrigatoriamente, será um arquivo vetorial, tá? Aqui um outro modelo de dados que a gente utiliza, né, são as imagens de satélite, que a gente viu lá em sensoriamento remoto. Aqui também é um dado matricial, porém que pode ser convertido para um dado vetorial, tá? Aqui também é um dado que originalmente ele foi um dado matricial e que foi convertido para vetorial. Então, a partir de uma imagem de satélite, foi feito um estudo de uso e ocupação do solo e aí foi feita a vetorização. Esses arquivos de imagem, normalmente eles têm a extensão .tif ou ainda .img. Se o teu arquivo está em formato .tif, você já sabe que ele não vai, que ele é uma imagem e que ele é um dado matricial. Outra coisa que é importante vocês saberem é que um dado em TIFF, ele não abre com um programa comum, tá certo? Nenhum dado desses aqui, ele abre com um programa comum. Então, só para a gente concluir, né? Aqui é um modelo de elevação, tá? São curvas de nível. Também é obtido a partir do SRTM, né? Outro modelo digital de elevação. E também são dados de imagem que pode estar em TIFF ou IMG. Vou já abrir para vocês, tá? E aí, como é que se organiza esse banco de dados, né? Os dados que são não gráficos, né? Os dados descritivos, a gente organiza eles através de tabelas, né? E aí, cada linha corresponde a uma ocorrência e cada coluna corresponde a uma característica. Então, só voltando aqui, ó. Cada linha vai corresponder a uma ocorrência. Então, aqui corresponde a estação Canal de provavelmente Canal de Santa Cruz, tá? Vila Araripe, ponto da BR-101, indústria tal, ponto de Igaraçu, Abreu e Lima. Então, cada linha
tabela é uma ocorrência. E em cada coluna vai ter uma característica. Então, aqui tem a coluna código, nome, bacia, subbacia, localização, altitude, latitude, longitude e mais que quiser colocar. Se eu quiser adicionar uma coluna aqui com mais uma informação, professor, eu quero colocar informação de estado de conservação, posso? Pode. Estado de conservação, crio uma coluna e vou adicionar os dados, tá bom, tá ruim, tá quebrado, tá com defeito, tá em ótimo estado, precisando de manutenção e coloco lá qual é a característica que tá, né? Para adicionar linhas, eu não consigo. Eu teria que ter mais um dado gráfico aqui, tá certo? Então, eu teria que modificar no dado gráfico. Se eu tenho mais pontos aqui nos meus dados gráficos, por exemplo, aí a linha vai aparecer automaticamente aqui. Então, linhas, a quantidade de linhas que vai ter aqui vai ser exatamente igual à quantidade de feições que tem aqui nos meus dados gráficos. A quantidade de atributos pode variar, eu posso ter quantos atributos eu quiser, tá? Já os dados gráficos, eles são organizados em forma de planos de informações, são chamados camadas, né? Layers, tá? Então, cada camada ela é um conjunto de feições homogêneas que estão relacionadas às outras através de um sistema de coordenadas comuns. O que são feições, né? De novo, voltei para cá, ó. Essas bacias aqui, ó, uma bacia é uma feição, tá? A feição da bacia GL1, feição da bacia GL2, feição da bacia do Capibaribe. Todas essas feições, elas estão na mesma camada, que é a camada que está aqui, ó, bacias. Essa camada bacias, ela tem todas essas feições que representam bacias hidrográficas dentro do estado de Pernambuco, tá? E aí, mais ou menos, né, como a gente organiza, né, essas camadas, tá? Então, você pode ter diversas camadas onde você vai ter o uso do solo, tipo do solo, topografia, geologia. Quando essas camadas elas se unem, elas se sobrepõem, elas nos dão a informação da realidade. Então, basicamente, o que a gente faz no SIG é a gente pegar cada elemento, cada aspecto, né, da realidade da superfície terrestre e organizar em camadas, né? Quero aqui só as bacias hidrográficas, quero aqui só a parte de solos, quero aqui a parte de uso e ocupação do solo. Subdivido em várias camadas para eu analisá-las individualmente e posso reuni-las e analisá-las conjuntamente. Logicamente, gente, que não vai ser assim, eu vou colocar uma em cima da outra, que nem tá aqui, e vai aparecer a imagem. Não é isso que acontece, tá? Mas não aparece a imagem, mas aparece a informação. E aí vai muito da nossa experiência, do nosso conhecimento em fazer essas análises, tá bom? O banco de dados gráficos e não gráficos, ele se liga através de um código, né? Então, como é que aqui a gente tem, né, os atributos, a vazão, área, tipo de solo, população, irrigação, para cada um desses elementos. Como é que ele sabe qual é qual? Através desse identificador, tá? É um código identificador que a gente chama de chave primária. Então, vai ter aqui, né, a coluna do código identificador. Aqui está colocado como subbacia, né, com essa numeração aqui, que é a mesma numeração daqui. Então, ele sabe que o que tem 1 na tabela é o que tem 1 aqui nos dados gráficos, tá? Então, toda tabela, ela automaticamente ela vai gerar um identificador. Digamos, por exemplo, que você tenha uma tabela de pontos que a gente pode criar e inserir, tá certo? Então, eu vou ter aqui uma tabela de pontos, ponto A. E quais são os dados que eu vou colocar? Vou colocar aqui latitude e longitude, tá? E ponto B. Criei essa planilhazinha lá no Excel. Coloquei aqui os dados de latitude do ponto A, coloquei os dados de longitude do ponto B. Posso colocar essa planilha dentro do SIG e ele vai me criar um arquivo de pontos que nem esse daqui, tá? Ó. Só que aí eu só vou colocar só o nome, né? Ponto A
e latitude e longitude. Não coloquei nenhuma informação dessa, tá? Aí ele me cria um arquivo de pontos que nem esse aqui. E aí, automaticamente, quando eu for colocar no SIG, ele vai me dizer, tem que criar uma coluna de geocódigo. Ele automaticamente vai criar. Então, quando você colocar lá no SIG e abrir essa tabela lá, você vai ver que ele criou automaticamente uma coluna aqui com código. Justamente que é essa chave primária, esse identificador, que é para relacionar a informação que está contida na tabela com a informação gráfica que vai aparecer lá, tá certo? Mas não se preocupem com isso, que isso o programa ele faz naturalmente, mas é importante que a gente saiba disso assim, porque se tiver errado algum dos códigos, ele vai dar informação referente a uma feição errada da que a gente está esperando, tá? E aí, falando de topologia, né? A gente falou bastante, né, na aula passada sobre a questão das relações espaciais. Então, a topologia, ela é uma propriedade extremamente útil, né, em bancos de dados gráficos, porque justamente o que vai nos permitir é analisar a posição de um determinado objeto em relação aos outros. Então, as principais relações topológicas que a gente tem são as relações de adjacência, conectividade e contingência, tá? O que quer dizer adjacência? Adjacência significa que duas feições elas compartilham limites. Então, aqui dá um exemplo, lotes de terreno ou casas vizinhas. Isso quer dizer o quê? Quando é que ele é vizinho? Tem uma feição aqui, que pode ser um terreno ou qualquer outra coisa, e vou ter outra aqui. Esse limite aqui é comum, então elas são adjacentes, tá? Inclusive é importante que a gente tenha muito cuidado na hora de desenhar, se a gente estiver fazendo um trabalho de vetorização, porque se eu fizer isso aqui, ó, desenhar um lote e desenhar o outro aqui, a gente entende que eles são vizinhos, não é isso? Porém, para o SIG, eles não são vizinhos porque, ó, é uma linha para cá, essa outra linha do polígono para cá, tá? Então, eles não estão compartilhando um limite aqui, tá certo? Então, tem que ter cuidado com essa questão da geometria, tá? A mesma coisa em conectividade. Conectividade tem a ver com a conexão, né? Eles estão ligados uns aos outros. Então, a gente tem, por exemplo, aí, rede rodoviária ou rede de drenagem. Então, digamos que eu tenho aqui um rio, né? Um riacho que está ligado aqui a outro riacho, né? A um rio principal. Então, ele está conectado aqui através de um ponto. Da mesma forma, quando a gente faz esse processo de vetorização, a gente precisa ter cuidado ao desenhar, né? Porque se eu for desenhar, se ficar faltando um pedacinho aqui, bem pequenininho, às vezes a gente não tá vendo, só vê quando dá o zoom, mas o programa, ele não entende que tá havendo aí a conectividade, porque tá faltando aqui chegar propriamente, tá bom? E contingência é quando uma feição está incluída dentro da outra, como, por exemplo, um bairro que está contido dentro de um município, uma casa contida dentro de um lote. Então, aqui eu tenho um lote e eu posso ter aqui dentro um outro elemento, como uma casa contida dentro do lote. Então, essa é a propriedade de contingência. Lembra muito a questão de conjuntos, né? De matemática, tá? Contingência é basicamente aquela coisa que a gente aprende de conjuntos lá na terceira série, eu acho, tá bom? E aí a gente pode fazer operações, né, nas estruturas vetoriais a partir dos atributos. Então, por exemplo, eu posso fazer agregação. O que é a operação de agregação? Na agregação, eu tenho aqui dentro de uma imagem que está toda subdividida, digamos, tenho várias feições, mas, por exemplo, digamos que sejam aqui solo, tipo de solo. Digamos que isso aqui seja latossolo. Todas essas cores aqui são latossolo, né? Esses clarinhos são latossolos. Esse outro aqui é argissolo. Mas por construção do mapa, ficou em pedacinhos. Eu posso fazer, então, a agregação. Então, eu vou dizer, olha, pegue tudo que for latossolo
e junte numa feição só. Aí ele criou aqui, ó, agora sem as divisões, tá? A junção é quando eu tenho duas coisas diferentes, porém elas têm que ter a mesma, como é que eu vou dizer? Elas têm que ter uma coluna em comum, tá certo? Uma característica, um atributo em comum, tá? Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja um mapa de bacias de Pernambuco, aqui é bacias PE, e aqui é a continuação de bacias na Paraíba, tá? Então, eu posso juntar esses dois mapas, né? Para fazer um mapa só de bacias PE, PB, tá? Então, ele vai juntar essas duas feições aqui, tá? Recorte. O recorte, gente, é a operação que a gente mais utiliza. A gente vai utilizar muito recorte, tá? Então, pode se apropriar aí do conceito. O que é recortar? Recortar é quando você tem uma área grande e você tem uma forma, aí você quer recortar essa área grande no tamanho dessa forma. Então, imagine aí que você tem uma folha de EVA e você tem uma forma de chapéu de Papai Noel, de gorro de Papai Noel. Então, você vai desenhar aqui em cima dessa forma, né, grande, da folha de EVA, você vai colocar o seu formato de folha de chapéu de Papai Noel e vai recortar, tá? E aí você vai ficar com a sua folha de EVA no final, sem alterar a característica da folha de EVA, tá certo? Ela vai continuar sendo folha de EVA, só que ela vai estar no formato do gorro do Papai Noel, tá? Então, é exatamente isso. Digamos que eu tenho aqui todos os municípios de Pernambuco. Porém, eu quero recortar apenas pela parte dos municípios que estão dentro da bacia do Pajeú. E aí, ele gera uma nova feição com o meu recorte, tá? Interseção é diferente de recorte no sentido que preserva, tá vendo? Aqui a característica das duas. Então, interseção é o que tem em comum nas duas. Então, ele pega uma área, né? E vai fazer o recorte por outra área, só que considerando o que tem em comum nas duas áreas, tá? Então, vejam que o resultado é diferente, né? Aqui o resultado foi só o que estava aqui dentro, porém no formato que a gente recortou. Aqui, tanto entrou as características desse, como as características desse outro, tá bom? E na união, né, você vai unir duas feições. Então, ó, observem, né, que nos outros todos a gente fez tipo um recorte e ficou sempre no formato do menor, né? Na união, ele vai ficar no formato do maior. Então, eu vou unir aqui esta feição com esta outra. Ele vai ficar com características dos dois, tá? E agora numa mesma camada, tá certo? E aqui, gente, a gente tem um exemplo de análise espacial clássico aí da literatura, que utiliza muito a questão das propriedades topológicas, tá? Então, o exemplo é a escolha de um local para que uma fábrica de produtos químicos instale um depósito de lixo atendendo às restrições. E aí as restrições são colocadas. Então, a gente tem aqui, esse pontinho azul é a sede da fábrica. Então, a área onde vai ser instalado esse depósito de lixo, né, deve estar a, no máximo, 10 quilômetros ao redor da sede da fábrica. Então, a gente vai usar aqui, né, uma operação que a gente chama de buffer, tá? Vai criar um buffer com raio de 10 km e vai delimitar, tá? Então, primeira coisa, essas áreas aqui já estão fora, né? Porque elas não estão dentro dos 10 km. Então, essa aqui já está fora. E aí, a gente tem aí envolvendo a relação topológica de contingência, né? Que este depósito ele tem que estar contido dentro deste círculo aqui que a gente delimitou de um raio de 10 km. A segunda restrição que ele coloca é que o local deverá se situar a, no máximo, 500 metros de uma estrada de acesso. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou, né, a
camada que tem as estradas, tá? Então, desenhou aqui as estradas no mapa. Estradas de acesso. Estradas principais, né? E estrada... nem esqueci o nome. Estrada que não é principal, tá? Então, o depósito ele tem que estar perto da estrada, 500 metros. Então, ele criou um buffer de 500 metros aqui para cada lado, né? Porque 500 metros da estrada ele pode estar tanto do lado de cá quanto do lado de cá. A 500 metros vai ser indiferente. Estando a 500 metros, pode ser de qualquer dos lados, tá certo? Então, criou o buffer de 500 metros ao redor de todas as estradas, né? Que ele tem aí essa camada. E aí, o que é que a gente tem, ó? Se tem que estar a no máximo 500 metros, e eu fiz o buffer de 500 metros das estradas e deu esse resultado aqui, ó, eu já sei que essas áreas aqui em verde escuro, elas estão fora, né? Só vai poder estar, considerando só esse critério, dentro dessas áreas aqui que estão azuladas na imagem, tá certo? Depois a gente vai juntar todos os critérios, tá? O local não pode ser vizinho de áreas habitadas. E aí ele coloca a camada com as áreas habitadas, né? Cria também um buffer. Então, essas áreas aqui que são habitadas também não pode, né, construir em nenhuma dessas áreas, tá? Já excluiu mais algumas áreas. Por enquanto, a gente está fazendo a análise camada a camada, tá? O local deve estar a mais de 1 quilômetro de rios que atravessem as áreas vizinhas. E aí, da mesma forma que fez para a estrada, né? Colocou aqui, ó, a camada de hidrografia, né? Com os rios, inclusive com reservatório. E fez um buffer de 1 quilômetro. Só que dessa vez, diferente da estrada, eu não quero que esteja aqui perto no quilômetro, eu quero que esteja fora de 1 quilômetro. Então, essas áreas aqui, em azul, né? Nenhuma vai poder ser utilizada, tá certo? Porque elas estão próximas do rio, então não pode utilizar nenhuma dessas áreas aqui que eu estou riscando, só pode utilizar essas que estão em verde. Isso considerando só a camada de hidrografia. E aí, ó, a gente agora precisa sobrepor todas as informações. E aí vai sobrepor, primeiro, né, aquela informação dos 10 quilômetros ao redor da sede e excluir as áreas vizinhas. Então, sobrou só esse verdinho aqui, claro, né, tirando esses quadrados, esses retângulos que estão aqui no meio. Quando a gente acrescenta o buffer de estradas, né, aí ele tem que estar aqui dentro, ó. Então, essa área aqui está dentro de estradas, porém está fora do círculo, não serve. Esta área está dentro das estradas, né, do critério das estradas, e está dentro do círculo, porém está numa área habitada, também não serve. Então, só vão servir essas que estão nesse azul clarinho aqui, ó, tá? Por enquanto, né? Mas ainda falta um critério, né? Daquela fase 2 sobrou isso, tá? Quando a gente fez os recortes, sobrou isso. E aí falta o critério agora de água, né? Então, veja, tudo que tiver próximo à água, que tiver dentro desse buffer da água, não vai poder. Então, essa área aqui, ó, tá perto do rio, não pode, né? Essa área aqui não pode, né? Essa área aqui também não pode, tá? Então, tudo que tiver perto do rio, dentro do buffer do rio, não vai poder. E aí, fazendo novamente o recorte, sobrou apenas essas áreas aqui possíveis, né? Então, essas áreas aqui são aquelas que atendem a todos os critérios. Estão a 10 quilômetros da sede, perto de estradas, até 500 metros, né? Longe dos rios, mais de 1 quilômetro, e não estão em áreas habitadas, tá? Então, sobrou essas áreas aqui. Isso é um estudo de localização, né? De locação, tá? Que pode ser feito, por exemplo, para um aterro sanitário, tá certo? E, baseada nas restrições, a gente tem um resultado. E essas análises, elas podem continuar com mais restrições. Eu posso colocar aqui
tipo de solo. Coloca o mapa de tipo de solos aqui, só pode ser construído na área que tem o tipo de solo tal. Então, faz aí a interseção com esse que já existe. Declividade, tá? Então, posso ir colocando outras análises aqui dentro desse pedaço, tá certo, gente? Então, isso aí, né, é uma análise bem complexa, logicamente, tá? Não é uma análise simples, apesar de que faz parecer bem simples, né? Mas envolve diversas operações de interseção, de recorte, de junção, de buffer, tá certo? E a gente vai aí fazendo, né, com essas características, tá bom? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, e a gente se encontra na próxima aula.